Olá pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é o Cleito Lino e nessa aula nós vamos aprender um pouco sobre lógica de comando elétrico. O que acontece quando o nosso botão ele está em repouso ou ele está acionado? O que acontece na lógica do comando? Se vocês têm dificuldade de aprender sobre automações, sobre lógica de comando elétrico, assiste essa aula até o final e essa aula de lógica de comando já vai começar a fazer um pouco mais de sentido para vocês que estão buscando aí o aprendizado de comandos elétricos. Tá? Então, nesse meu primeiro exemplo aqui, pessoal, nós temos dois botões, ó, botão S1, botão S2, eles estão em paralelo, só que ele está em série com o nosso botão S0. Então, esse conjunto aqui, ó, vai fazer o acionamento da nossa K1, tá? Então, nós vamos conseguir interpretar essa lógica aqui, ó, booleana. O que acontece quando o botão S0 está em repouso? Ó, pode ver que ele vira 1, tá? O nosso botão S1, ele também está em repouso, só que ele é aqui, ó, 0, tá bom? E vocês vão conseguir compreender melhor nessa aula aí, tá bom? Então, o que eu quero mostrar para vocês aqui, que estão iniciando, é que quando nós temos nossos botão S0 em 1, o nosso botão S1 em 0, tá vendo? Ele não está acionado, ele está em repouso. Nós vamos ter o botão S2 também em repouso, em 0. Logo, a nossa K1 ela vai estar desligada, tá? Já nesse segundo exemplo aqui que eu trouxe para vocês, que nós temos dois botões aqui, ó, em série, o botão S3 e o botão S4. Se o nosso botão S3 estiver em 0, em repouso, o nosso botão S4 também em repouso, logo a nossa contatora K2 ela vai estar desligado, tá bom? Então, agora que vocês conseguiram compreender dessa forma, nós vamos trazer a segunda situação que pode ocorrer nesse primeiro exemplo aqui, ó. Então a nossa segunda situação vai ser essa daqui, ó. E a nossa segunda situação vai ser essa aqui também. Agora nós vamos começar a entender agora, ó. O que está acontecendo aqui, pessoal? Ó, se vocês observar, ó, deixa eu pegar um lápis aqui. Se você observar, ó, o nosso botão S0 ele está em 1, que é esse botão aqui. Então a nossa energia ela está passando, tá bom? E está chegando, ó, nesses 3 pontos, beleza? Só se o meu botão S1 estiver em 1, o que vai acontecer? Logo, a minha K1 também tem que estar em 1. Quando ela está em 1, ela tem que fazer o acionamento. Então, nós vamos fazer esse teste agora. Quer ver? Ó? Acionei o botão, ó. Tá vendo? Acionou a nossa K1, tá vendo? E ela teve aqui o seu contato de selo para manter energizado. Logo, esse segundo exemplo nosso aqui, ele acabou se confirmando. Então, o que isso nos mostra? Se o nosso botão S0 estiver em 1, que ele está em repouso aqui, ó, a energia está passando, o nosso botão S1 estiver em 1, que foi quando a gente fez o acionamento aqui, ó, o que aconteceu? Ele acionou a nossa K1, logo a nossa K1 acionou o contato K1, que por sua vez manteve o nosso circuito energizado, mesmo a gente soltando o dedo do botão S1. Então isso mostra, se nós soltar aqui, ó, o dedo do botão do S1, a nossa K1 ela vai continuar energizada, tá bom? Por que ela vai continuar energizada? Por causa aqui, ó, no nosso contato da K1 que ele está fechado. Então a nossa energia ela está percorrendo por esse caminho, mantendo a nossa K1 energizado, beleza? Agora vamos para o nosso segundo exemplo aqui, ó.
Vamos para o nosso segundo exemplo. Se eu tenho aqui, ó, o nosso botão S3 em 1, o nosso botão S4 em repouso em 0, logo a minha K2 também vai estar desenergizada. Então nós vamos fazer essa simulação para ver que isso acontece. Se eu pressionar o nosso botão S3, ele acabou de confirmar, ó, nosso botão S3 está em 1, o nosso botão S4 está em 0, logo a nossa K2 vai estar desenergizada. Então essa situação aqui, pessoal, ela se confirma realmente essa lógica aqui. Beleza? Agora nós vamos para o segundo exemplo. Terceiro exemplo, né? Se eu tenho essa terceira lógica aqui, ó, o que vai acontecer com nossos botões? Vamos lá. Se eu tenho o nosso botão S0 em 1, o nosso botão S1 em 0, não está acionado, está em repouso, como mostra aqui, e o nosso botão S2 em 1 acionado, logo a K1 vai estar acionado. Então, se eu apertar o nosso botão S2, ó, logo ó, a K1 vai acionar. Então, essa lógica aqui ela se confirmou, tá? Agora vamos nesse segundo exemplo aqui, ó. Se eu tenho o nosso botão S3 em 0, em repouso, no caso, não está passando energia pelo botão, ele está parado logo na entrada do botão. E eu tenho o botão S4 em 1, ó, acionei, ele ficou em 1, logo a nossa K2 vai estar em 0. Por que, Cleiton, a nossa K2 está em 0? Porque o nosso botão S3 ele está em 0. Tá vendo? Então a energia ela vem, ela está parada aqui. Ela não está conseguindo chegar até o borne da K1 para poder fazer o acionamento da mesma, tá? Então isso não está ocorrendo nessa situação. Agora nós vamos para o quarto exemplo, que é onde nós vamos conseguir fazer o acionamento aqui, ó, da nossa K2. O que o nosso quarto exemplo fala, pessoal? Se o nosso botão S0 tiver em 0, no caso aqui, ó, calma aí que aqui tem que ser, ó, um botão que você aperta e ele trava. Vamos trocar esse botão aqui, ó, para poder vocês conseguir compreender. Aqui, ó, esse 0, mas acabou de resolver um problema na aula. Então, se o nosso botão S0 tiver aberto, o nosso botão S1 tiver acionado, logo nós temos a nossa K1 desligada em 0. Por quê? Porque a energia ela não está conseguindo, ó, passar por esse botão S0. Logo, a nossa K1 está desligado. Beleza? Então é isso que está acontecendo aqui. Tá bom? Então é isso que está acontecendo aqui. Agora nós vamos para o quarto exemplo, ó, nessa ligação em série aqui, ó. Se o nosso botão S3 estiver em 1, tá vendo? O nosso botão S4 em 1, logo a nossa K2 ela vai estar em 1. Então, nesse exemplo aqui, a nossa K2 está energizada. Então, o que isso mostra para nós, pessoal? Que nessa situação
aonde os botões S3 e S4 eles estão em série, para poder acionar a K2, precisa estar fechado os dois botões, eles precisam estar em um. Deu para vocês compreender? Diferentemente da ligação em paralelo. Quando você tem aqui, ó, dois botões, ó, em paralelo, ó, eu acionando o S1, logo eu aciono a minha K1. Se eu aperto o S0, ele desliga o comando. Se eu aperto aqui, ó, o S2, ó, ele aciona a nossa bobina da contatora e o nosso contato K1 fecha, mantendo a nossa K1 energizada. Então, esses dois botões em paralelo, tanto o S1 quanto o S2, ele consegue fazer o acionamento aqui, ó, da nossa K1. Já esses botões em série, você, para poder acionar a nossa K2, precisa estar os dois botões fechados. Beleza? Deu para vocês compreender? E se eu apertar o S0, ó, ele corta a alimentação da K1, logo desliga o nosso comando elétrico. Então, se eu desligar o botão S4, vai desligar a nossa bobina K2, mesmo o botão S3 estiver acionado. Isso vice-versa. Se eu acionar o S4 e desacionar o S3, logo a nossa K2 também vai estar desligada. Então aqui existe uma lógica de comando aonde em algumas situações essas contatoras elas vão conseguir ser acionadas, beleza? Então nesse segundo exemplo, nos botões S3 e S4, nós já realizamos todas as simulações possíveis aonde a contatora K2 pode estar acionada. E nós vamos finalizar as nossas lógicas desses nosso primeiro exemplo. Então aqui nós fizemos 4 exemplos. Nós vamos para o quinto exemplo que pode ocorrer com esse diagrama elétrico aqui, ó. Se o meu botão S0 estiver em 0, ó, se o meu botão S0 estiver em 0, meu botão S1 estiver em 0, nosso botão S1 não está acionado, e se eu acionar o nosso botão S2, logo a minha contatora K1 ela vai estar em 0, ela vai estar desligada, ó. Tá vendo? Eu acionei a nossa contatora, eu acionei o nosso botão S2, logo, ó, o nosso botão está fechado, porém, ó, a nossa K1 está desligado. Logo, se confirma essa lógica aqui, ó, de comando. Beleza? Então aqui nós temos também a 1, 2, 3, 4, 5, a sexta situação que eu quero trazer para vocês, ó. Se o nosso botão S0 estiver em 0, não estiver acionado, o nosso botão S1 também estiver em repouso, em 0, o nosso botão S2, ó, em repouso, ó, em 0, logo a nossa K1 também não vai estar acionada, tá? E nós temos o nosso sétimo exemplo, aonde mostra se o meu botão S1 estiver em repouso, ele vai estar em 1. Deixa eu mudar aqui para vocês poderem entender melhor. Se o meu botão S0 estiver em 1, ó, ele está deixando passar energia até os nossos botões S1, S2 é a entrada da K1. Se o nosso botão S1 estiver acionado, ó, logo a nossa K1 vai acionar, tá vendo? E se o nosso botão S1 também, ó, S1 tiver acionado, o S2 tiver acionado, logo, ó, a nossa contatora K1 ela vai estar acionada. Só que esse exemplo aqui que eu trouxe deveria ser
esse tipo de botão, onde você aperta e trava. Só que se eu colocar esses botões, eu não vou precisar do contato de selo aqui, porque esses dois botões é um botão de pulso. Então essa última lógica aqui, ó, só vai existir se eu pressionar esses dois botões simultaneamente. Então se eu pressionar os dois botões simultaneamente, todo esse conjunto aqui, ele vai estar em um. Tá vendo? Se eu acionar aqui, ó, logo o botão S0 vai estar em 1, o botão S1 também vai estar em 1, o botão S2, ó, também vai estar em 1, logo a minha K1, ó, ela vai estar ligada. Então, isso é a lógica de comando elétrico. São possíveis situações que pode existir aonde a nossa bobina K1 ela pode estar acionada. Beleza? Se vocês gostaram dessa aula, dessa introdução de lógica de comando elétrico, eu vou pedir para vocês comentar aqui no meu vídeo o que vocês acharam dessa aula e o que faltou para vocês poder compreender melhor essa situação. Se vocês ficou com alguma dúvida, comenta aqui que essa dúvida pode gerar uma resposta em vídeo aula para vocês. Beleza? Então eu fico por aqui, a gente se vê na próxima aula.